Olá, bem-vindos a mais um episódio de Visão de Mundo. Me acompanhe nessa viagem de atualização tecnológica. Você já se perguntou por que custa tão caro reparar, a exemplo de uma tela quebrada de um smartphone? Ou por que a tendência de quando a TV ou o telefone quebra é mais comum as pessoas simplesmente comprarem um novo ao invés de consertá-lo? Neste episódio, te levarei a essa viagem. Devido às mudanças de design em toda a indústria de smartphones e derivados, a cola de vidro e os metais se tornaram um padrão da indústria. Por causa disso, facilmente baterias substituíveis já não são mais possíveis. Esta tem sido a forma como as coisas têm andado durante a maior parte de uma década. Mas as coisas estão prestes a mudar. Uma atitude era muito comum há poucos anos atrás, o uso de baterias substituíveis. Na época, carregar uma bateria sobressalente em seu bolso não era algo tão incomum, não é verdade? Mas você já se perguntou o que aconteceu com isso hoje em dia? Produtos de baterias substituíveis serão forçados a voltar à moda. A lei terá um efeito em telefones, tablets e laptops, não apenas na Europa, mas no mundo todo. O Parlamento Europeu votou 587-9, visando obter que para o processo de troca de bateria não deve exigir ferramentas especiais. Isso significa que os fabricantes não podem usar adesivos e blindagens, onde a substituição da bateria não deve exigir nenhuma ferramenta específica fornecida com o produto, onde ferramentas básicas podem executar o processo de substituição e poderá ser realizada por até mesmo um leigo. Quase todos os smartphones hoje são projetados com um sanduíche de vidro. Esse foi o design que foi definido e foi como o mercado de smartphones amadureceu. O método de construção do sanduíche de vidro é elegante e fino, mas depende de um uso extensivo de adesivos. A lei propõe que os próprios fundamentos de como as empresas projetam os telefones precisarão mudar, a menos que as empresas descubram uma nova maneira de construir os mesmos telefones sem adesivos. Fabricantes da Apple, Google e Samsung serão afetados. Os telefones dobráveis enfrentarão um enorme desafio ao tentar cumprir essas leis. Então teremos que esperar e ver o que acontece nesse aspecto. Como a lei na União Europeia possivelmente deve afetar o resto do mundo, é provável que os fabricantes de telefones não projetem um telefone específico por causa da União Europeia, pois tornará o processo mais caro. Por isso, vai prejudicar seus lucros. A Apple, por exemplo, é improvável que projete um iPhone europeu com uma bateria substituível e outro iPhone com a bateria selada para outras regiões. Esta tradição da União Europeia terá uma consequência devastadora em todo o mundo. Mas vai além. A lei também afeta tablets, laptops, bicicletas elétricas e basicamente qualquer outra coisa com bateria recarregável. Em junho de 2023, a lei foi aprovada pelo Conselho Europeu e entrará em vigor em 2027. Isso dá mais 3 anos para os fabricantes agirem juntos. Esta será a mudança especialmente grande para a Apple, que nunca apresentou baterias removíveis desde o seu primeiro iPhone. Já a Samsung parou de apresentar baterias removíveis em seus carros-chefe em 2014. Podemos lembrar que, quando isso não era um reparo, mas sim uma manutenção. Lembrar que a sociedade parece ter amnésia coletiva em relação à resistência à água. Houve um artigo sobre isso onde dizia que é preciso estar ciente de que incorporar bolsas facilmente removíveis significará que esses aparelhos perderão a resistência à água, a menos que seja bem pensado com isso no design. E novamente, a amnésia seletiva para as fases com o Samsung S5, que tem IP67, que são códigos internacionais que identificam a resistência da cobertura do dispositivo, também conhecida como casca, de smartphones, tablets e outros dispositivos, contra uma possível entrada de poeira, em alguns casos definidos como corpos sólidos ou líquidos em seu interior. Ou o Sony XB10, que é IP68 com a bateria removível. Os usuários argumentam que as baterias removíveis tornarão os smartphones volumosos e menos premium. Mas o LG G5 provou que era possível fazer um telefone premium fino e com a bateria removível. Conserto é um movimento que exige que os bens de consumo sejam facilmente reparáveis. Todos nós vimos que a tendência de quando a sua TV ou telefone quebra é mais comum as pessoas simplesmente comprarem um novo em vez de consertá-lo. Isso ocorre porque os componentes estão cada vez mais complexos e integrados ao longo do tempo. Mas algumas empresas são totalmente anticonsumidor. Neste contexto, a Apple é a maior culpada. Se você possui, por exemplo, um iPhone e a tela quebra e você vai substituí-la,
por uma tela perfeitamente boa, no mesmo modelo, a Apple irá desativar alguns recursos e avisar que não é original. O mesmo vale para substituir a bateria ou a câmera. Mesmo que sejam peças originais, mas não tenham o mesmo número de série, as coisas não funcionam como deveriam. É um esforço para fazer com que seus usuários enviem seus dispositivos apenas para a Apple, para que uma taxa exorbitante possa ser cobrada dos consumidores. Além disso, a Apple não fornece software de diagnóstico, e eles até invadem a oficina por terem um grande estoque de reparos genuínos. A exemplos, pegamos o MacBook com uma tela quebrada. O cabo flexível da Apple conecta intencionalmente o cabo de tal forma que você não pode simplesmente substituir o cabo. Você tem que substituir a tela, e isso pode custar mais de R$1.000. Se estivermos olhando para um cabo flexível custa em média R$15. Sem dizer nos técnicos que recebem de R$30 a R$50 por hora e gastam 1 hora tentando consertar esse cabo flexível que custa R$15. É claro que a Apple não é a única empresa que faz isso, mas para o contexto dessa história, eles são os mais relevantes. Então, qual é a intenção desta lei? A nova lei não é para consumidores, como por mais que seja proteger o ambiente. Hoje em dia, quando a bateria de um telefone acaba, ao fim de alguns anos, é muito mais fácil para o utilizador comum simples comprar um novo, em vez de esperar. A seguinte lei visa reduzir os impactos ambientais onde mais de 50 milhões de toneladas anuais de lixo eletrônico são geradas. Eles pretendem criar a economia circular da bateria. Isso significa que um ciclo de vida do produto, o mínimo possível das matérias-primas da bateria, devem ser desperdiçadas. Aqui estão algumas regras cobertas pelas leis referentes e os fabricantes de telefones, como as baterias substituíveis, precisarão coletar 63% das baterias portáteis que anualmente iriam para aterros sanitários até o final de 2027. A recuperação de lítio de baterias usadas precisará ser 50% até 2027. E as baterias de veículos elétricos precisarão ser feitas inicialmente com certas porcentagens de conteúdo reciclável: 16% de cobalto, 85% de chumbo, 6% de lítio e 6% de níquel. Todas as baterias devem ter uma meta de eficiência de reciclagem de 50% até 2025. Tudo isso parece ser bom, mas o primeiro ponto parece ser difícil: fazer com que os consumidores devolvam de forma responsável as baterias dos seus telefones antigos ao fabricante. Será difícil aplicar. Teremos que ver como será as cenas dos próximos capítulos. Mas depois disso, os fabricantes de smartphones terão que começar a se preparar para cumprir uma nova lei. Começaremos a ver resultados desses esforços nos próximos anos. Eu disse anteriormente que é improvável que os fabricantes projetem 2 telefones diferentes, um iPhone para a Europa e outro para o resto do mundo. Mas tudo é possível. Na verdade, também será fascinante ver o que acontece com os laptops e as e-bikes. Para os próximos anos, deixo aqui uma pergunta. Você acha que a alimentação progressiva das baterias substituíveis pelo usuário foi apenas a progressão natural do design, conforme ditado pela demanda do consumidor, ou essas mudanças são motivadas pelo lucro, resultando em antiprodutos de consumo? O que você aí do outro lado acha? Deixe aqui nos comentários. E junto a isso, aproveita para se inscrever no canal, curte, compartilha. Até o nosso próximo encontro para mais uma visão de mundo.